Olá, amigo investidor, muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Manual Dinheiro. E no vídeo de hoje nós vamos analisar aqui esse fundo BBPO11, que é o BB Progressivo. Vamos falar um pouco sobre ele, resumidamente, né? Vamos falar sobre os contratos, sobre os relatórios, sobre cotações, distribuições, dividendos. Falar um pouquinho de tudo, né? Sem se aprofundar muito. Mas caso você queira se aprofundar, todos os dados estão disponíveis no próprio site da Bovespa. Você pode entrar lá na Bovespa, FIIs listados, vão estar lá todos os relatórios, todos os rendimentos, tudo bem detalhadozinho, tudo bem explicado, tá bom? Mas vamos lá aqui analisar um pouco melhor esse fundo, começando aqui pelo básico, né? O fundo ele é composto basicamente de agências bancárias, né? Ele é um fundo que possui 64 imóveis que estão distribuídos pelo país. Por vários estados, né, e a grande maioria, né, 90% são agências. E essas agências todas estão alugadas, feito um contrato para o Banco do Brasil. E esse contrato ele vai até 2022. Esse contrato ele é um contrato atípico, certo? O que é um contrato atípico? É um contrato que tem grande vantagem para o locatário, no caso, nós, né, que estamos investindo. Porque garante, né, dá uma garantia. Um contrato como esse, ele garante que se o Banco do Brasil quiser sair antes do término do contrato de 2022, ele vai ter que pagar todas as parcelas até lá, adiantadamente. Ok? Então, é um fundo muito seguro, né? Não tem praticamente risco algum, porque até 2022 pelo menos, né? Porque os contratos estão todos amarrados até lá. Certo? Então, alguns pontos positivos desse fundo é que é um fundo que possui vários imóveis bem diversificados, os contratos são atípicos, né? Até novembro de 2022, certo? E são pontos muito interessantes a se notar. Agora, alguns pontos negativos é que ele é um fundo que ele é monoinquilino, né? Só tem um inquilino, que é o Banco do Brasil. Existe uma tendência também de digitalização dos bancos, né? Os bancos estão virando digitais, as pessoas, a tendência é irem cada vez menos ao banco, né? Hoje em dia você pode tirar até senha pela internet, certo? E uma outra grande desvantagem, na minha opinião, é ter o Estado como inquilino e na gestão desse fundo, né? Então isso aí, pra mim, é uma grande desvantagem, certo? Tá. Então falamos um pouquinho do básico, a data de IPO foi de 2012, tá? O gestor aqui é o Votorantim, administrador é o Votorantim. Vamos falar um pouco das cotações. A cotação do fundo hoje está valendo R$148, mas no seu histórico você vê que tem quedas, né? Ele começou lá atrás com 118, deu uma queda para 106, 100 e pouco, e agora tem aumentado. Por que isso acontece? Principalmente por conta da taxa de juros da economia, a Selic. A gente pode ver aqui, ó. Eu estou aqui no site do Banco Central vendo aqui a Selic. Em 2013 a Selic era 7,50, 8, né? Era uma Selic baixa. Aí você vê aqui, ó, 2013 como estava alto, né? Ó, janeiro, maio de 2013. Aí foi caindo, por quê? Porque 2013, porque a Selic ela foi subindo, ó. 2013 ó, foi para 8, 9, 10, 11, 2014 já estava, 2015 estava em 12%, né? Aí o que aconteceu aqui com a cotação 2012? Desculpe. Não, 2014, né? 2014. Então, ó, já tinha caído bem, ó. Já tinha, ó, menos 10%, já tinha dado uma caídazinha, né? E agora em 2016, né, ficou alta a Selic durante muito tempo. Quando a Selic fica alta, o que é que acontece? As pessoas saem de investimento de renda variável e vão para investimento de renda fixa. Porque imagina só, um fundo Selic pagando 12, 14% ao ano, as pessoas preferem investir em renda fixa. Então elas vão para lá, né? Consequentemente, a procura por fundos imobiliários diminui. Agora, em 2016, a gente tem a gente tem de novo uma tendência, vindo aqui para 2017, novamente uma tendência de baixa, né, da Selic. Então, o que acontece, né? O fundo sobe de novo. Pronto, então, esse fundo ele deve crescer até um certo ponto, mas quando a Selic voltar a subir, ele vai cair novamente a cotação, certo? São ciclos econômicos. Então vamos que distribuições de dividendos. Como é que tem se comportado? Bom, como um todo, veja só o que acontece, né?
vem aqui pagando uma média de 0,50 lá em 2012 por mês, 0,50, aí dá uma subidinha, pá, 0,51, né? Aí depois no ano que vem dá uma subidinha, 0,54. Aí no ano seguinte dá uma subidinha, 0,59. E assim vai dando essas subidinhas, ó, 0,64. Por quê? Porque o dividendo aqui desse fundo do BB, ele é ajustado pelo IPCA, pela inflação. Então todo ano a inflação sobe. Então todo ano eles revisam o valor do aluguel. E digamos aí que a inflação deu 8% no ano. Então eles vão lá, pá, aumenta 8% o aluguel. Entendeu? Então esse investimento você está protegendo o teu rendimento contra a inflação, né? O montante que você está recebendo de aluguel está 100% protegido contra a inflação. Pelo menos o IPCA que o governo divulga, né? Que, na minha opinião, é questionável, mas já há alguma proteção, né? Vamos ver o que mais aqui, né? Contratos ativos. Tá, então a gente já viu aqui o básico do fundo, é um fundo muito líquido, né? Porque é o terceiro maior fundo do IFIX, correspondendo a 8%, né? 8,43% do IFIX, certo? Agora eu queria mostrar aqui um pouquinho do informe. Informe mensal, certo? Só para você ter um pouquinho de noção como é que você dá uma olhada nos informes mensais, é bem importante. Vamos ver aqui, ó, o informe mensal referente ao mês 8, né? É o mês 8 de agosto de 2017, certo? Então vamos ver, ó, existem 25 mil pessoas físicas, 25.600 pessoas físicas nesse fundo imobiliário, né? E o ativo total dele é 1.554.600.000, tá? Patrimônio líquido 1 bilhão também. É um fundo gigantesco, né? Despesas com taxa de administração, ele faz aqui um levantamento de todos os gastos e todas as receitas e despesas do fundo, né? Então aqui é o total mantido para liquidez imediata, aí que alguns, né? Então, total investido, né? Total de que ele tem em patrimônio, né? 1 bilhão 444 milhões, sendo que desse valor, 1 bilhão e 300 mil são os imóveis, né, as agências que eles têm espalhados pelo Brasil. Imóveis para renda acabados, como você pode ver. E aqui é importante a gente ver que o fundo também tem um patrimônio de 8 milhões, ele tem 8 milhões em CRIs, tá? Que é uma renda fixa imobiliária, e 50 milhões em LCI, certo? Então, valores a receber no mês 8, vamos lá. Outros valores a receber, que são os aluguéis, né, das agências bancárias. Ele recebeu 5.573.000. Agora vamos às despesas, passivo, né? O passivo total 15 milhões, tá? 15.900.000, sendo que desses 15 milhões, 528 mil foi taxa de administração, certo? Rendimentos, rendimentos foi 15 milhões, taxa de administração 500 mil e outros valores 700 mil. O total da despesa foi 17.200.000. Bom, então, como é que pode, né? Recebeu aqui um aluguel de 5 milhões e gastou 17. Então teve um prejuízo? Não. O que acontece, né? No caixa do fundo também entram os CRIs, o rendimento dos CRIs e o rendimento do LCI. Eu não sei ao certo como é que está o percentual de rendimento desses ativos, mas eu considerei aqui para o meu cálculo, como é que se fala? Eu considerei a Selic de hoje, né, que está 8,25, certo? E eu descontei do imposto de renda, tá? Que é 22%, 22,5%. Então, em títulos públicos, o fundo ele tem 104 milhões, certo? 104 milhões aqui, vamos lá, deixa eu ver. Ações, títulos públicos, tá aqui, 104 milhões. Tá, vamos dizer que é Tesouro Selic isso aqui. Então, 104 milhões, o 6,5% vai dar 6,5 milhões de rendimento, tá? Descontado o imposto de renda. CRIs, 8 milhões, certo? CRIs, 6,5% vai dar 500 mil de rendimento descontado imposto de renda. O LCI aqui, ele tem 50 milhões. Rendimento desse investimento aqui, por mês, 3 milhões. Já descontado imposto de renda. Então, o valor total a receber da renda fixa aqui vai dar 5,5 milhões. 5,5 milhões, tá? Então, 5,5... Não. Valores a receber aqui é o aluguel, tá? O aluguel é 5,5 milhões. Somado isso tudo, vai dar 15,5 milhões. Então, o total aqui eu estou estimando que seja 15,5 milhões
do total a receber no mês, contra uma despesa de 17 milhões, vai dar um prejuízo aí de mais ou menos 2 milhões, né? O que para um fundo que tem 1 bilhão 554 milhões de ativos é praticamente nada, né? Que é um fundo gigantesco, tá? Isso aí não é nada demais, tá? Aí agora vamos ver um pouquinho do relatório gerencial, o que a gente pode ver aqui de interessante, tá? Ele vem falando que várias coisas, né? Imóveis com contrato de locação, firmados, renovação, pá, beleza. Então, o valor dos aluguéis ele fala que aumentou 8,74% devido à inflação, né? O valor patrimonial aumentou também, eles fizeram a avaliação e aumentou, certo? Aumentou o valor dos imóveis. Ele fala aqui sobre todas as agências, né? Fala aqui sobre a taxa de administração, 0,28% sobre o patrimônio líquido contábil. Ele fala aqui sobre todas as agências, certo? Ele fala aqui sobre o valor do aluguel de cada uma. É bem interessante, né? Você dá uma olhada aprofundada nisso aqui. Então aqui ele fala que o fundo ele é pulverizado. E ele fala também da contração. Um dado importante a observar a respeito desse fundo é que os contratos firmados são até 2022. Mas se em 2022... quando houver a renovação em 2022, não vão ser mais contratos atípicos, vão ser contratos típicos. E dependendo de como esteja a economia nesse ano de 2022, se tiver uma retração ainda pior do que essa, então o valor dos aluguéis pode diminuir. Então ele fala isso também, tá? Então ele fala que não tem nada demais, até 2022 os aluguéis estão garantidos, estão reajustados pelo IPCA. Então, ele falou que após a reavaliação dos imóveis em junho de 2017, o valor mercado total dos imóveis que compõe a carteira do fundo é de 1.300.000, né? Então, eles valorizaram uma média de 6,30% se comparado a 2016, ok? Então, bem interessante, fala aqui sobre todas as agências, né? E, no geral, eu já falei sobre tudo, né? Basicamente, tudo de mais importante desse fundo. Aqui ele faz um comparativo, né? Do índice FIX com a valorização do fundo, né, de um ano para o outro, de 2016 para cá, vezes a cotação, né? A gente vê que anda um pouco acima, né, ali em 2016, em agosto de 2016, e quando foi lá para novembro de 2016 passou a andar colado um pouco com o IFIX e aqui tá andando abaixo, né? O IFIX é a média ponderada de todos os fundos imobiliários da bolsa, como se fosse, né, o índice mesmo das ações, tá? Então é isso. Não há processos judiciais. Existe também uma observação importante que é sobre o incêndio que aconteceu na agência de Cuiabá. Ela aconteceu em 2016, mais ou menos, né? E houve um incêndio lá e o valor do aluguel total que era recebido era 111 mil por mês, né? Só que aí o que acontece? Não houve incêndio total, né? Essa agência aqui de Cuiabá, certo? Não houve a perda total do imóvel. E o Banco do Brasil continuou ocupando uma parte do imóvel, mas a outra parte foi destruída. E de 100 mil caiu para 30 mil o aluguel, tá? E o que acontece? Essa agência ela tinha seguro, né? Existe seguro lá. E o seguro está providenciando a Tóquio Marine Seguradora, né? A agência está avaliada em 11 milhões e a Tóquio Marine Seguradora está cuidando de fazer o ressarcimento, certo? E o aluguel era 111 mil por mês, caiu para 30 mil, porque o Banco do Brasil continua ocupando uma parte do imóvel, tá certo? Então, essas foram as observações mais importantes sobre esse fundo. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida ou deixei de falar alguma coisa, por favor, alguma sugestão, deixa abaixo no comentário. E se você quiser mais vídeos, né, sobre economia, sobre investimentos no geral, por favor, se inscreva no canal que eu vou estar sempre publicando novos vídeos. Valeu, abraço, até o próximo vídeo. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.